Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia da nossa live JR, sempre com o assunto do seu interesse. Vamos falar nesta sexta-feira sobre a aviação nesse período de pandemia de Covid-19. A partir de agora, você já pode participar com a gente pelas redes sociais do Jornal da Record, do portal r7.com. Você que acompanha pelo Play Plus já pode formular as suas perguntas. Você que é passageiro, você que está pensando em viajar depois desse período todo aí de pandemia, está planejando viagem, pode enviar suas perguntas que nós vamos encaminhar aos nossos convidados. Nessa live JR participa o Eduardo Sanovics, presidente da ABAR, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas. Eduardo, muito boa tarde. Muito boa tarde, Roger. Boa tarde, Celso. Um prazer estar aqui com vocês. Nós convidamos também o Douglas Almeida, ele que é diretor executivo da ANEA, a Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Celso. Com a gente aqui, sempre marcando presença, participando das lives JR, Celso Freitas, apresentador do Jornal da Record. Celso, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Luiz Fara Monteiro. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Eduardo. É um prazer participar mais uma vez da live JR. E nós lembramos que esta live JR será reexibida na Record News, o nosso canal de notícias, logo mais a partir das 6h10 da tarde. Vou começar fazendo uma pergunta aqui, tanto para o Eduardo quanto para o Douglas, porque a gente está com a pandemia aí desde o mês de março, abril de 2020, e assim como outros setores, a aviação sentiu bastante o impacto. Então eu gostaria de saber, Eduardo e Douglas, quão fundo chegou o setor nesse período de pandemia e o que já foi recuperado até hoje? Falta muito para que a aviação retome aqueles níveis de movimentação desde antes da pandemia? Como é que está o setor hoje exatamente? Começando por você, Eduardo. Quando a crise chegou, em março, nós diminuímos para 7% da malha aérea, do ponto de vista doméstico, e para zero do ponto de vista internacional. É a maior crise de toda a história da aviação, desde que nós a conhecemos dessa forma, que é o imediato pós-guerra. A aviação, como nós a conhecemos, é criada em 45, quando a guerra acaba, e ocorre a Conferência da Alta e a Conferência da IATA, perdão, que cria a IATA e que cria a ICAO. Ao longo desses meses, com a implantação dos protocolos de segurança sanitária, os números foram melhorando, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado. Chegamos a quase 75% em dezembro. Veio a segunda onda, uma nova queda, bastante importante, voltamos aí a pouco mais de 20% da malha. E de maio para cá, lentamente estamos novamente recuperando. Neste mês de junho, devemos ter aproximadamente 45%, 47% da malha no ar, e em julho já esperamos passar de metade da malha no ar doméstico. O internacional segue fortemente afetado, aproximadamente 12% da malha planetária, digamos assim, está no ar, e nós só vemos a recuperação mais para 23 ou 24. Douglas, como é que está a questão das administradoras de aeroportos com toda essa crise citada aí pelo Eduardo? Luiz, o impacto das companhias aéreas é automaticamente refletido nos aeroportos na mesma proporção. A questão é que, às vezes, os aeroportos eles têm um tempo um pouco maior da retomada. Nós chegamos aí ao final do ano de 2020 com mais ou menos 55% de redução no número de passageiros. Isso afeta as receitas que nós chamamos de tarifária e as receitas não tarifárias. São aquelas receitas que o passageiro leva para a concessionária. Então, isso afetou financeiramente muito essas concessões. E chegamos ao mês de maio, aproximadamente, foi o fundo da crise no setor aéreo, por volta também dos 10%, 7%, 5% em alguns dos aeroportos associados à ANEA. E também estamos olhando a perspectiva de retorno do mercado, mais ou menos prevista para 2023 no mercado doméstico e 2025 no mercado internacional. São vários protocolos que estamos seguindo para isso ser minimizado, e hoje a aviação temos por volta de 35% ainda de tráfego apenas operando, né? Em comparação com o ano de
os anos de exercício anteriores. Ô Eduardo, quem tinha comprado passagem antecipada e teve voo cancelado em virtude de pandemia pode ter o reembolso ou reprogramar a viagem. E esse prazo foi dilatado, era até o final do ano passado, foi estendido até 31 de dezembro desse ano, né? Quais são as opções do consumidor com relação a uma passagem comprada antecipadamente? Essa, eu creio que foi uma das medidas mais importantes que nós conseguimos construir em parceria com o Ministério da Infraestrutura. E depois o Congresso aprovou, porque garantiu a paz nos aeroportos. Pra você ter uma ideia, o último cálculo que fizemos, pouco mais de 9 milhões de passageiros já tinham pedido algum tipo de revisão até março, até abril, por exemplo. Esse número já deve ter crescido. Que opções o passageiro tem? Remarcar o seu bilhete. Geralmente ele usa esse crédito, né? Se ele quiser transformar isso para comprar para um outro destino, se quiser, ou numa outra data, ou eventualmente pedir o reembolso. O prazo do reembolso é o mesmo prazo que a gente tem para a remarcação. Ele pode sempre remarcar o bilhete em até um ano do prazo que ele havia comprado originalmente, e a gente tem o mesmo prazo para reembolsar caso ele peça. Um dado muito relevante é que mais de 93% das pessoas remarcam, né? É muito pouca gente que pede o dinheiro de volta. Principalmente porque o preço médio dos bilhetes está na maior baixa histórica desde que os preços começaram a ser medidos em 2002, e porque o interesse das pessoas é viajar, né? Eles querem viajar. Geralmente essas demandas de viagem hoje são muito mais pessoais do que corporativas. Agora, não há nenhuma taxa adicional para isso, né? Taxa não. Eventualmente pode aparecer algum tipo de diferença tarifária, mas nestes casos não tem aparecido, e os saques das empresas têm atendido milhões de pessoas. A taxa de eventuais problemas é estatística. E de vez em quando alguém não gosta de uma outra solução, isso acontece, mas em relação aos milhões de pessoas que têm feito as remarcações, as revisões muito tranquilas, é muito pequeno o número de eventuais disputas que a gente tem. É só para dar um testemunho aqui, Eduardo, eu fui remarcar um bilhete ontem e a companhia me ofereceu o que eles chamam de voucher, né? Você fica com crédito se você quiser, ou você pode requisitar o reembolso pelo que você pagou no bilhete. Douglas, essa questão também foi importante para as administradoras de aeroportos, o fato do passageiro ter essa possibilidade de remarcar os bilhetes? Muito importante, Luiz. Essas medidas de suporte às companhias aéreas, né, essa parceria que nós temos com o Ministério da Infraestrutura e com a ANAC para suportar a crise, traz o reforço de que o passageiro ele pode não só confiar na compra da sua passagem, mas confiar no retorno dela quando estiver disponível, quando for possível para ele ou no interesse dele. Então, porque às vezes também você teve medidas de restrição que são locais, né? Então, assim, estaduais. Então, isso interfere na escolha da viagem do passageiro. E programações que eles fazem para um mês, pode ser que mude no mês subsequente. Então, isso é bastante importante para o setor e para nós, aeroportos, também, porque a gente consegue ter esse ajuste fino com as companhias aéreas no planejamento da operação do aeroporto. Ô, Douglas, muitos lojistas, arrendatários de espaços de aeroportos sofreram até mais do que os lojistas em outros locais, pois as restrições nos aeroportos foram até maiores, né? As empresas que administram os aeroportos souberam entender a dificuldade ou as dificuldades que esses lojistas enfrentaram? Olha só, nas concessões de aeroportos, eu vejo que isso foi muito bem atendido. Nós tivemos aí várias negociações de contratos. Os contratos eles têm diferentes formas, são uma relação individual com a concessionária. Então, tem prazos distintos, tem formas de remunerações distintas. Então, tudo isso foi no caso a caso. Não era possível olhar os contratos comerciais de uma maneira geral, ou de uma maneira associativa, ou de uma maneira sindicalista, enfim, porque é uma relação privada individual, como eu disse. Então, todos eles foram revistos, todos eles foram dados outras condições financeiras de remuneração,
Então, tudo isso caminhou da melhor forma possível, mas é o que você disse, é um setor que foi extremamente afetado e esses lojistas, eles precisam do passageiro para poder realizar suas vendas, até porque está num ambiente confinado. É mais ou menos parecido com um shopping center, né? Então, a partir do momento que você causa uma restrição muito grande na atividade, eles acabam sofrendo demais com isso. Eduardo, qual foi a principal dificuldade que as empresas encontraram, as principais dificuldades que as empresas encontraram ao longo da pandemia? Porque a gente sabe que as empresas, as companhias aéreas têm aviões, mas esses aviões, na maior parte das vezes, não pertencem a essas companhias. São aviões, digamos assim, alugados. Muitas tiveram que devolver aeronaves, muitas tiveram que demitir tripulação, aeroviários. Qual foi a maior dificuldade que a empresa encontrou, que as empresas encontraram para poder relevar essa questão mais aguda da crise? Nós estabelecemos um programa de enfrentamento à crise com 41 medidas dividido em 3 blocos. O primeiro bloco foi um conjunto de medidas internas, pouco visível aos consumidores, que tratou desse tema de pessoal. Nós fizemos um acordo com todos os 22 sindicatos que representam os diferentes trabalhadores que temos, aeronautas, aeroviários, etc., e trocamos uma revisão de jornada e salário por estabilidade. Portanto, ao longo de um ano, ninguém foi demitido na aviação, ao contrário de muitos outros setores, nós mantivemos todo mundo trabalhando, tá certo? O segundo grande bloco, e aí nesse primeiro também teve a devolução das aeronaves que você mencionou, vários, é o leasing, como nós chamamos esse aluguel, várias aeronaves foram devolvidas e resolvemos esse primeiro impasse. O segundo grande bloco já são as medidas que geraram uma relação muito forte com o governo federal, por meio dos ministérios da infraestrutura, do turismo, da defesa, por causa da Força Aérea, da ANAC, da SAC, etc. Aí as principais medidas foram o que nós já comentamos, da revisão das remarcações, da possibilidade de todo mundo remarcar os seus bilhetes e fazer isso tranquilamente, estacionar os aviões nos pátios da Infraero, diferir uma série de tarifas que a gente tinha que pagar, mas não estávamos voando, portanto não havia caixa para pagá-las, e encaminhamos esse tema. O terceiro bloco é que complicou, Roger. A principal demanda que nós tínhamos era, da mesma forma que no resto do planeta, por crédito, né? 17 dos 20 maiores grupos de aviação do mundo, na América, na Ásia e na Europa, foram objeto de uma decisão por parte de seus governos e ou receberam dinheiro a fundo perdido, no caso americano, ou compraram ações, no caso europeu, ou entraram com capital, no caso asiático. Aqui no Brasil, nós pedimos, por meio do BNDES ao governo, uma linha de crédito, um empréstimo, que pagássemos depois e tivéssemos caixa para atravessar a crise. Isso não se viabilizou e cada empresa teve que buscar o seu próprio caminho. A Latam entrou no Chapter 11 americano, no caso da Gol, os acionistas injetaram dinheiro na empresa, a Azul emitiu debêntures e, com isso, estamos atravessando. Nós temos aí 4 novas companhias aéreas em processo, né, para obter o certificado do operador aéreo e entram no mercado nacional em breve. Em que pé que estão esses processos na ANAC e qual o reflexo para o mercado e os passageiros a um curto prazo? Eu tenho notícias da ITA, que já recebeu, esse processo chama-se COA, é o Certificado de Operador Aéreo. É um certificado que a ANAC, depois de fazer uma inspeção e checar uma série de temas junto à empresa, emite ou não. A decisão é da diretoria colegiada da ANAC. O da ITA foi emitido há semanas atrás, o da Aerosul também foi emitido agora há pouco tempo, é uma empresa que opera com Caravan, a ITA vai operar Airbus, começa dia 29. A Aerosul opera com Caravan, essas são as duas que eu sei que estão correndo e foram liberadas. As demais, eu confesso que não sei comentar o estado, o processo em que se encontram. Do ponto de vista do mercado, são super bem-vindas, estão todos desde já convidados a se associarem à BEAR. O mercado brasileiro tem uma característica muito interessante, ele já vai completar 3 anos como um mercado completamente aberto.
não apenas a novos entrantes nacionais, mas também a entrantes que venham com capital estrangeiro. Portanto, ele já é um mercado bastante competitivo, tende a ficar ainda mais. O nosso desafio é retomar o processo que vivemos a partir de 2002-2003, com a implementação da liberdade tarifária. Vocês lembram? Aqueles que são mais clássicos aqui como os nossos, que nos anos 90 o preço de bilhete de avião era tabelado, lembra? Era São Paulo-Rio, Rio-Bahia, não importa se era sábado, domingo ou Páscoa, era o mesmo preço. Em 2002 para 2003 houve a liberdade tarifária. Com isso, nesses últimos 15, 16 anos, o ticket médio caiu pela metade e o número de passageiros triplicou. Esse processo foi interrompido por volta de 17, 18 e agora com a crise isso veio abaixo. Nós entendemos, nós saímos de 30 milhões de passageiros em 2002 para 100 milhões de passageiros em 2017 e nós achamos que é possível, nos próximos 12, 13 anos, irmos para 200 milhões de passageiros. Portanto, tem espaço para empresa, tem espaço para passageiro, para profissional. Eu creio que o cenário, em se superando não apenas a crise sanitária e a Covid, mas principalmente se recuperando um modelo de política econômica que volte a gerar emprego e renda para as pessoas. O Eduardo citou a ITA, né? Tem também a ANELA, que está em processo de certificação, a ASA, as linhas aéreas e também a Regional Linhas Aéreas. Em cima disso, Douglas, complementando a pergunta do Celso, para a administração de aeroportos, essas possíveis novas certificações, possíveis novas companhias, animam ainda mais o setor de vocês? Animam muito, viu, Luiz? Cada nova companhia que entra, cada nova certificação, igual o Eduardo colocou, é muito importante, não só nacional, também como internacional. Então, nós temos grandes aeroportos no Brasil. O Brasil é um importante hub aí na América Latina, um dos mais relevantes hubs da América Latina. Nós temos um tráfego internacional muito importante. Então, toda vez que nós temos empresas domésticas entrando em novas operações no Brasil, essas empresas domésticas ampliam a conectividade dado o tamanho que nós somos, né? Nós somos um país, então, que todo mundo fala a vida toda, né? Somos um país continental, é a verdade. Mas isso, cada vez que nós temos uma empresa que é regional, cada vez que nós temos uma empresa que vai trabalhar nacionalmente, cada vez que nós temos uma empresa que vai gerar conectividade ali entre os países da América do Sul, principalmente, ali tem algumas empresas que podem fazer, às vezes, Colômbia, Brasil, Uruguai, Brasil, Argentina, Brasil, exclusivamente. Então, isso é muito bom, porque a gente acaba tendo uma malha brasileira mais bem atendida ainda do que nós já temos. As grandes companhias aéreas, elas têm um foco muito importante na economia da aviação doméstica, dada ao volume de passageiros que elas carregam. São aviões de maior porte, né? São aviões que também trazem muita carga de porão. Então, isso é extremamente importante para a nossa aviação. Mas você vê sempre o Ministério da Infraestrutura planejando, junto com a ANAC, a expansão de mercados que são mais regionais. Por exemplo, a aviação na região amazônica, a gente sabe das dificuldades que se tem para conexão naquela região de transporte de pessoas, medicamentos, carga, enfim, da região nordeste também. Então, essas cidades menores, mas que têm um potencial muito grande na aviação regional, isso é muito interessante ter empresas desse porte, né? Vamos pegar, por exemplo, as concessões. Nós tivemos aí as concessões do Bloco Nordeste, onde você tem aí não só aeroportos que são aeroportos em capitais, mas também aeroportos menores que foram concedidos. Nós vimos agora nesse último bloco a mesma coisa. Estamos vendo aí São Paulo, o governo de São Paulo querendo fazer o leilão aí dos aeroportos do estado de São Paulo. Então, essas empresas que entram, que têm um foco às vezes regional, ou que vão disputar uma malha que não seja as malhas das grandes capitais, isso é extremamente saudável para os aeroportos, isso é extremamente bem-vindo para os aeroportos concedidos aí, que são nossos associados. O Douglas, o governo licitou, né, realizou o leilão aí em abril e arrecadou 3,3 bilhões de reais na concessão desses 22 aeroportos. Nós estamos falando em mercado regional. Que benefícios essas privatizações que aconteceram trazem para os usuários desses terminais? Celso, eu acho que não, tenho a certeza que essas concessões, nós temos sempre
Os contratos primeiros são de longo prazo. E aí nós temos sempre nesses contratos um negocinho chamado plano de iniciativas, né? Plano inicial de investimentos. Esse plano inicial de investimentos, ele vê aquelas melhorias mais rápidas e que trazem aquele benefício visual, aquele benefício de conforto já imediato que o aeroporto ali está precisando. Por exemplo, reformas de banheiros, sinalização, que nós chamamos de wayfinding, revitalização de áreas comerciais, novos lojistas, reformas imediatas de esteiras, de elevadores. Então, tudo isso começa ali muito forte nos 3 a 6 primeiros meses da operação aeroportuária. É como se fosse aquele grande mudança de ares ali no aeroporto, naquela visão imediata, para o passageiro já se sentir confortável. E nós vemos isso muito na pesquisa de satisfação da Secretaria de Aviação Civil. Você vê que quando começa a concessão, você tem uma queda ligeira na percepção do passageiro de melhoria, porque você começa a ver muitas obras dentro do aeroporto, muita melhoria, mas rapidamente, já no segundo, terceiro mês, isso salta vertiginosamente, porque ele já começa a sentir, ele já começa a fazer parte daquilo, principalmente quando você tem uma aviação recorrente e a melhoria que nós vemos nos aeroportos já concedidos. Você pega as concessões, eles já estão fazendo 10 anos, esse ano da primeira concessão, que foi Natal. Então, quando você pega esses maiores aeroportos que têm mais conectividade, aí o passageiro vai para o aeroporto menor também, que tinha algumas deficiências aí na sua infraestrutura e já vem essa melhoria de imediato, acaba que o sistema de concessões ele fica muito, muito, muito bem visto e dá uma visibilidade nacional dessa conectividade que o país está melhorando sua infraestrutura. Então, esse plano de iniciativas aí dos 6 primeiros meses, ele é extremamente interessante para essa visão da concessionária e atração de receita, atração de investidores ali para as áreas comerciais, para estacionamento, para shoppings, para hotéis, enfim, a rede hoteleira também passa a ter muito interesse por conta dessa transformação e essa atração do mercado natural ali para o aeroporto. E aí, se você olhar pelo outro lado também, aí é o lado que envolve as companhias aéreas, nesse curto espaço de tempo também, além das melhorias de terminal, nós fazemos muitas melhorias de safety e security, né? O safety é aquela segurança voltada para a operação aérea. Então, você preocupa ali com balizamento luminoso, que é o sistema de iluminação ali de aproximação de aeronave. Você preocupa com a questão da segurança do parqueamento da aeronave, quando a aeronave pousa e ela vai para o finger para poder ser estacionada, né? Na melhoria ali da limpeza da pista, da cabine, da roçada, da preocupação ali com os objetos que caem na pista, a questão do risco de fauna. Então, tudo isso acaba que naqueles primeiros meses dá muito mais conforto operacional para as companhias aéreas operarem. Então, isso chama também mais chama novas negociações de conectividade. As empresas aéreas olham muito para isso, o que é mais vantajoso, você está conectando no aeroporto, no outro. Então, são várias coisas que acontecem nesses primeiros 6 meses que transformam mesmo a percepção do passageiro e dos negócios que são feitos comerciais dentro do aeroporto. Logística, com empresa aérea, com carga, e assim vai. Eduardo, para aqueles passageiros que ainda têm um pé atrás em viajar, muita gente com medo de contágio por conta da Covid-19, quais foram as principais medidas tomadas pelas companhias aéreas? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre tecnologia, o que vem aí de tecnologia para processo de embarque, por exemplo, e também do tão falados filtros EPAs, né, que os comandantes sempre anunciam, são aqueles filtros de alta eficiência de partículas. Explica para a gente, especialmente para essas pessoas que ainda estão com o pé atrás em viajar de avião. Começando pelo final, o filtro EPA com H, para quem quiser eventualmente dar um Google e procurar, é um filtro instalado em todos os aviões, que é um filtro mais refinado e mais potente do que um filtro instalado numa UTI de hospital, por exemplo. Então, ele é um filtro que faz com que a cada 3 minutos, precisos 99,97% do ar a bordo da aeronave seja todo renovado. Ao mesmo tempo, esse filtro pega o ar e puxa ele de cima para baixo. Portanto, se você tem um passageiro com a sua devida máscara colocada, isso é uma obrigação a bordo hoje, ao lado de outro aqui, ainda que ele fale na direção do outro,
o que eventualmente passa pela sua máscara, esse filtro leva embora. Esta medida, aliada a todo um procedimento quanto ao embarque, ao desembarque, à máscara, à suspensão do serviço de bordo e os procedimentos, enfim, em geral implementados, comprovadamente, após estudos realizados pelas companhias aéreas e pelas autoridades aeronáuticas, assim como sanitárias no Brasil e no exterior, acabaram por demonstrar que viajar, ou seja, estar a bordo, é estar num ambiente mais seguro, por exemplo, do que todos os que estamos agora. A minha casa, o estúdio, o local em que está o Douglas, não é? Por quê? Por conta da existência desse filtro. Quando os passageiros tiveram acesso a essa informação, puderam checá-la e conferi-la, passaram a voar de maneira mais acentuada, que foi o que se deu de agosto a dezembro do ano passado, como eu dizia. Para o futuro, provavelmente alguns desses procedimentos devem ser mantidos. Por exemplo, o desembarque em filas vem se mostrando muito adequado e muito eficaz para o conforto e para a previsibilidade de todo mundo que está a bordo. Os colegas dos aeroportos também têm procurado trabalhar nesse distanciamento, eles têm mais dificuldade para isso, dado que os espaços não são tão delimitados e definidos como os espaços a bordo, mas é um desafio com o qual estão lidando também da melhor forma possível. Para o futuro, algumas coisas que foram implantadas agora, com certeza ficarão. Por exemplo, duas questões que eu acho bastante relevantes. A do despacho de bagagem remoto, a do check-in sem nenhum tipo de contato entre pessoas, e, por fim, o que começou a ser testado agora, que é o check-in mediante a identificação visual do passageiro. Então, a tendência é de que a gente crie um fluxo de trânsito para o passageiro. Da hora que ele desce do táxi ou do Uber, enfim, a hora que ele chega na porta do aeroporto até a aeronave, o mais amigável e facilitado possível. Antes da pandemia, Eduardo, o brasileiro teve a opção, tinha a oportunidade, né, de optar por alguns destinos internacionais com as chamadas companhias de baixo custo, low cost, né, com tarifas diferenciadas. Elas poderão voltar a operar brevemente? Eu creio que retomam suas atividades. Acho importante marcar, Celso, que essas companhias só puderam começar a operar no Brasil quando houve uma desregulamentação de alguns temas que no Brasil ainda estavam lá no século XX e impediam essas empresas de implementar aqui o seu ambiente de negócios, como, por exemplo, que a polêmica criada aqui, foi um tema polêmico da bagagem. Né? Era impossível oferecer ao passageiro brasileiro o mesmo preço ou preço semelhante que se oferecia na Europa, porque o modelo de negócio aqui passava por outras obrigações. A hora que isso aconteceu, nós passamos a ter aqui JetSmart, Sky, Norwegian, uma série de empresas chegando não apenas em São Paulo e Rio, mas também no Sul e no Nordeste. Claro que a margem dessas empresas é muito tênue, muito fina. Elas vivem do volume e vivem de condições especiais que negociam com os aeroportos. Outra vantagem das concessões, porque o modelo comercial de cada aeroporto vai de sua própria direção, não depende mais de uma estatal centralizada. Portanto, quando o número de passageiros cai brutalmente, elas recuam. Eu creio que na retomada do tráfego internacional entre 22 e 23, elas estarão de volta e, novamente, reafirmo, se o volume de passageiros no Brasil voltar a crescer como cresceu no começo da década passada, é possível que tenhamos novas empresas que hoje ainda não estão operando por aqui. Olha, nós temos aqui... É claro que para o consumidor isso é interessante, né? E para os aeroportos, hein, Douglas? Celso, todas essas medidas que nós tomamos aí de avanço, de tecnologia, essas questões que envolvem a credibilidade do setor para o passageiro voar, elas são extremamente salutares e esse vai ser o novo modelo, né? Nós estamos sempre brincando no setor, o novo normal. O novo normal a gente fala no país inteiro, mas no nosso setor é o novo modelo. Como é que nós estamos nos preparando para que
essas novas tecnologias, esse novo formato de acesso ao passageiro ao embarque da aeronave pelo lado dos aeroportos, assim, o que a gente sempre separa, né? Assim, às vezes a gente fala, o aeroporto é um problema. Não, o aeroporto não é um problema. O aeroporto é um ente que ele tem vários entes ali dentro. Então, o operador da concessão, ele é responsável por toda a infraestrutura do aeroporto. Assim como a companhia aérea é responsável pela gestão ali da bagagem, do check-in, do embarque e desembarque do passageiro. Então, nós trabalhamos muito em sinergia nesses processos. Então, nós temos aí, desde o início da pandemia, só para você ter uma ideia, 7 notas técnicas aí foram emitidas da Anvisa só de protocolos sanitários para serem usados dentro dos aeroportos. Então, tudo isso foi e é muito importante para garantir. Tanto é que nós vemos agora, saiu agora recentemente, dia 23 de junho, uma nova instrução normativa da Anvisa falando das restrições de entrada de transporte de passageiros do país. O setor aéreo ele sempre fica fora disso. Nós temos uma condição sanitária muito, muito interessante, muito segura para o passageiro voar. É o que o Eduardo falou. Nós temos aí o passageiro hoje no Brasil é uma nova fase, é um novo momento. Então, nós estamos tendo que trabalhar sempre na informação, sempre na sinalização, para que o passageiro possa cada vez mais entender como é que deve ser o novo processo de embarque dele, né? Antes a gente chamava no speech, que a gente fala lá, né? O passageiro vai embarcar, a aeronave voo para Santos Dumont, Brasília. Pronto, chamou o speech do voo, independente se você estava na primeira, na última, quem estava chamando na companhia aérea tinha falado da poltrona A a Z, ou do número tal ao outro número, mas o passageiro sempre, intuitivamente, ele levantava para poder estar na porta do portão de embarque. Então, esse modelo agora de separação, de controle de fila, de demarcação, ele está sendo muito forte para a gente poder melhorar essa percepção e a segurança de voar. E aí veio toda essa questão da tecnologia da aeronave, da segurança a bordo, que o Eduardo colocou, e os aeroportos no mundo inteiro estão passando por um processo de expansão da tecnologia. A biometria hoje é algo que o governo federal já estabeleceu na ponte aérea aí o primeiro projeto de biometria, embarque de Congonhas para Santos Dumont. Então, nós, nos aeroportos concedidos, estamos estudando isso com um afinco. Um dos nossos associados, que é a Corporação América, né, que tem um aeroporto aqui, a Inframérica de Brasília, eles já fazem muito isso, já tem todo esse trabalho lá no Uruguai, é o aeroporto, vamos dizer, experimental deles para tudo, em termos de tecnologia. Então, nós vemos isso sempre um trabalho de aculturamento do passageiro, junto com a melhoria da infraestrutura aeroportuária para garantir a segurança, junto com a companhia aérea para sempre transmitir a credibilidade para ele, a segurança no momento de voar. Vamos só reforçar aqui algo que o Eduardo já respondeu. Muita gente, algumas pessoas, ironicamente, dizem o seguinte, fazem várias exigências para a gente não ficar aglomerados na hora do embarque, mas chega lá dentro, está todo mundo sentado, apertadinho, do lado do outro, dentro do avião. Reforçando que dentro do avião tem o filtro EPA, né, Eduardo, que a qualidade do ar se torna muito mais rica, vamos dizer assim, e lembrar também que o uso de máscara dentro do avião é obrigatório. Então, por isso é importante tanto manter o distanciamento fora do avião, como respeitar as determinações, as regras a bordo. Eu vou pedir para vocês comentarem aqui também a participação do Boris, que acompanha essa live JR pelo Instagram do R7. Ele diz o seguinte: se você remarcar o bilhete mais de uma vez, tem que pagar. Poderia ser diferente, né? E ele reclama aqui, Eduardo, que não consegue embarcar de Santiago do Chile para o Brasil com o animal de estimação dele. E a participação também do Walter Monteiro Silva, que acompanha a live pelo YouTube do Jornal da Record. Ele diz que ele quer saber se está liberado para brasileiros residentes na Europa viajar apenas com teste negativo da Covid-19. Você tem essas informações, Eduardo? A primeira, vamos lá, são várias perguntas aqui. A primeira é se ele pode remarcar 2 vezes. Não. Sem pagar. A remarcação gratuita é uma vez. A segunda vez ele já cai nas regras tarifárias, dependendo do bilhete que ele comprou, tá certo? Então esse acordo prevê que é aquilo que você faz gratuitamente. É preciso lembrar a todos que a operação aérea não é gratuita, ela tem um custo, tá certo?
E cada vez que a gente tem que replanejar a operação, isso implica em custos para nós que estamos absorvendo, porque entendemos que é importante dar ao consumidor o direito de se reorganizar. Agora, a gente não pode transformar isso num hábito, senão daqui a pouco você não consegue, inclusive, replanejar a volta, seria um caos. Quanto ao embarque com animais, há regras para isso, ele precisa procurar a empresa aérea com a qual ele comprou o bilhete, há uma forma de se fazer isso. Milhões de pessoas viajam com seus animais de estimação todos os dias. Eu não sei a que animal ele está se referindo, a que tipo de voo, mas para todos há um tipo de regra. Alguns podem estar na cabine, outros não podem, outros têm que ter algum tipo de contenção, enfim, cada um se coloca de uma forma. E você colocou uma terceira pergunta que eu já... Se está liberado para brasileiros residentes na Europa viajar ao Brasil apenas com teste negativo da Covid. Esta última normativa da Anvisa define que você pode usar o teste do PCR e me parece que o antígeno também, tá? Mas é obrigatória a apresentação de algum tipo de teste feito, se não me falha a memória, 72 horas antes. Mas, para dúvidas, eu sempre recomendo, e me permitam aproveitar esse espaço aqui para isso, dada a enorme audiência, que as pessoas consultem o site da Anvisa e consultem o site da sua empresa aérea. Neste momento, é muito importante o acesso à informação correta, porque a informação correta previne 95% dos problemas que eventualmente as pessoas podem enfrentar. Celso, a gente tem tempo para mais uma pergunta sua. Deixa eu falar sobre a cobrança de bagagens, Eduardo, que tem causado muitas reclamações dos passageiros. A gente tinha uma alegação de que a medida tornaria os bilhetes mais em conta. Isso parece não ter acontecido. O que você pode falar a respeito? Primeiro que claro que eu estou falando com uma das bíblias do jornalismo brasileiro, Celso Freitas, mas eu queria aqui chamar a atenção no seguinte sentido. Houve, de fato, uma melhoria no ticket médio. Por quê? Porque antigamente, o que as pessoas talvez não se lembrem é o seguinte, você viajava, Celso, para trabalhar de São Paulo para o Rio para uma entrevista. Você ia de manhã, voltava à noite, você viajava sem bagagem. Mas ao seu lado tinha alguém viajando com uma mala de 23 quilos. E no seu bilhete estava dividido a mala dele e a sua não mala. Então você subsidiava esse passageiro. Agora não. Você tem um ticket viajando sem mala que é menor do que essa pessoa. Segunda coisa, quem está pagando efetivamente para a viagem é um volume não muito expressivo de passageiros, pois há uma série de planos e de bilhetes que já incluem o preço da bagagem também. Então, na realidade, essa liberação da bagagem para quem leva, além daquela que leva a bordo, se deu para permitir que novos modelos de negócio, como as low cost que comentamos na sua questão anterior, pudessem se instalar aqui. Douglas, você quer comentar? Eu só queria comentar um ponto que você colocou, o Celso, sobre a questão da segurança no aeroporto, né? E dentro da aeronave, quando o passageiro fala, olha, a gente ficar todo aglomerado lá dentro da aeronave, é o que eu sempre explico para todo mundo, acho que faz parte nossa do setor sempre reforçar isso. O protocolo de segurança, ele é vamos dizer, o protocolo similar ao que você tem no seu dia a dia. Ou seja, você tem que manter o distanciamento social, você tem que cuidar da sua segurança e cuidar da segurança daqueles que estão próximos de você. Então, o uso da máscara e o distanciamento social, eles são cruciais. Então, a partir do momento que você começa a respeitar isso, desde a hora que você sai de casa, entra dentro do aeroporto e vai para a aeronave, você acaba diminuindo bastante o seu risco e colocar as demais pessoas em risco. Então, por isso que quando você vai para dentro da aeronave, que é um ambiente fechado, mas que tem toda a segurança lá dentro, quanto menos contato você tiver com os demais passageiros e quanto maior a segurança que você prover para isso, menos risco você vai ter dentro da aeronave, que já é um ambiente muito seguro. Então, manter o distanciamento, você consegue evitar contatos com passageiros de outros voos e manter o seu contato, quando for o caso, restrito lá dentro do voo que você vai ter. Então, essa segurança, esse passo a passo do passageiro, e o passageiro cada vez mais compreender isso e saber disso é extremamente importante. Então, por isso que você tem regras de distanciamento fora do aeroporto,
a obrigação do uso de máscara, assim como dentro da aeronave. As máscaras agora elas têm uns requisitos técnicos e tudo isso para que quando você estiver dentro da aeronave você tenha tido o menor contato possível e a maior segurança ali dentro. Tá certo. Muito obrigado, Douglas Almeida, diretor executivo da ANEA, Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, e também ao Eduardo Sanovics, presidente da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Celso Freitas, mais uma vez um grande prazer tê-lo aqui ao lado do comando dessa Live JR. Esse programa será exibido daqui a pouco às 6h10 da tarde na Record News e a gente volta na próxima sexta-feira sempre com um assunto do seu interesse. Obrigado você, internauta, que participou, você que enviou perguntas. Obrigado a todos pela participação e um ótimo fim de semana. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos.